Na verdade, eu queria fazer uma pergunta pra você também, aproveitando, né, que você tá aqui, tem os conhecimentos de causa. Porque, assim, muito do discurso que vem tanto do Maduro como também do Chaves, tá ligado, por exemplo, quando o Chaves ele assumiu a presidência, lá em 1999, né? Logo depois ele sofreu uma tentativa de golpe e com interferência dos Estados Unidos, com os oposicionistas sendo financiados porque existe interesse americano, né, o imperialismo e tal. Você acha que até hoje existe algum tipo de financiamento dos Estados Unidos, a Maria Corina Machado, o Edmundo Gonzalez, interessado em talvez na privatização dos recursos naturais da Venezuela? Ou isso é... Não acho que foi o Elon Musk que fez o hackeamento, tá? Das Não, das é aves. verdade, é verdade. Se hoje não existisse os Estados Unidos, seria a Rússia que financiaria a Maria Corina Machado, se houver financiamento. Porque os Estados Unidos, a Rússia entenderia que o Maduro é um mau negociante, que o Maduro é um mau sócio para fazer negócio, porque acaba tudo o aparato na Venezuela. Então, essa parte de esperar que os Estados Unidos... falar... Ou essa fala de que os Estados Unidos têm interesse, claro que tem interesse. A Espanha tem interesse na Venezuela. A Colômbia tem muito interesse na Venezuela. Há coisas estratégicas pensadas entre ambos países, por exemplo, como contra a luta contra a guerrilha. O Maduro hoje não tem uma luta contra a guerrilha. A Colômbia vê isso como uma pedra para a sociedade colombiana, né? O Maduro não ajudar, não contribuir para que a guerrilha não continue andando no território venezuelano. Porque eles andam e circulam, assim, tranquilos. E o Maduro não faz nada. Mas isso não vem dele, vem do Hugo Chávez. E do Hugo Chávez, ele capturou isso do Fidel Castro. Lembram aquele processo de paz que aconteceu na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela? Foi produto cubano que foi levar um diálogo às forças da guerrilha. Mas, sim, financiamento internacional da Maria Corina Machado teria que entrar os 8 milhões de venezuelanos presos, porque todo mundo aporta, todo mundo doa dinheiro ou doou para aquela campanha, organizações doaram. Se houver uma auditoria desse partido da Maria Corina Machado, com certeza vão ter essas informações da onde provém os fundos dessa campanha ou para que é usado. Mas de fato, eu não estou negando que não há um interesse dos Estados Unidos. Mas ele não deixou de consumir petróleo. Ele teve as sanções com a Venezuela, perfeito, não comprou mais petróleo da Venezuela, mas ele continuou consumindo petróleo do mundo. Então, alguém vendeu esses 4 milhões de barris que saíam diário para os Estados Unidos da Venezuela. Alguém comprou. A Espanha, que alguém comprou. E assim por diante, todos os países. Esse pragmatismo do que eu tô falando é entender que sim, há um interesse, cara. Os caras querem o nosso petróleo. Qual que é a vantagem que a gente pode tirar disso? Que é outra questão. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo. Joia. E qual é a qualidade daquele petróleo? Você teve o tempo para pensar e analisar o que interessa desse petróleo para os Estados Unidos? Existe você que é geógrafo sabe, uma norma internacional, uma regra internacional que chama API, que é a densidade que mede basicamente a qualidade do petróleo. Quanto mais alto, mais liviano o petróleo, quem assim, um copo Quanto de mais, água, você tira, se tem acima de 30, 34, é um petróleo assim, ó. Você tira e comercializa, é quase como que se coloca no tanque do carro que anda. Quanto mais baixo, mais pesado, mais duro, ele solidifica rápido. Se você extrair ou explorar errado, ele vira uma pedra. A reserva venezuelana, que tem uns 300 bilhões, está sobre a faixa do Orinoco, essa região ali. Se vocês procurarem o site da PDVSA, vocês vão ver a densidade dessa reserva. É abaixo de 10. Observe. Um petróleo que para você processá-lo precisa de um investimento muito alto e muito sério, porque onde der errado, uma refinaria explode. Porque eles usam uma tecnologia que é gás. Gás não, perdão. É a água que é fervida a uma temperatura muito alta, que ela penetra a rocha, né, o petróleo saindo e vai diluindo ele. E ele vai subindo pelo cano e o processamento já leva ele para ser misturado com petróleo mais líquido. Aí ele vira o que se chama produto venezuelano do petróleo, é esse petróleo sintético. Esse petróleo é levado para outros países que usam, por sua vez, para comercializar e produzir outros recursos de o que bem entender aquele país. Então, essa questão de entender, a Venezuela tinha 5 refinarias. Vai lá ver como é que tá. Aos poucos andando uma refinaria.
Então, perdeu toda a sua capacidade de produção muito antes do que os Estados Unidos emitissem a primeira sanção, que foi em 2019. Inclusive, quando eu estava vindo, 2019 foi a primeira direcionada a PDVSA. Mas já em 2018, a Venezuela produzia 1 milhão de barris petróleos diários. O que ele falou, o Maduro pegou a Venezuela produzindo o mais alto. Era acima de 4, quase 5 milhões de barris petróleo diário. Praticamente era tudo para os Estados Unidos. Vilela, era assim, você pegava e o cara na hora pagava. Imagina isso, todo o descontrole. Só que em 2019 para cá, os Estados Unidos começam a ver, tá saindo o buque da Venezuela carregado de petróleo, ninguém sabe para onde está indo esse petróleo. E aí, para onde quem comprou esse petróleo? Os caras não declaravam. Não é só os Estados Unidos, você é membro da OPEP. Você precisa reportar, eu tô vendendo e é isso que vai. Tudo bem, mas você está reportando 1 milhão. Mas existem informações de que há buques. Esse buque aqui saiu tal dia e você não reportou aqui. Para onde que está indo? Olha o escândalo que saiu na Colômbia. Com a Ecopetrol, a equivalente da Petrobras. Comprava o petróleo venezuelano, colocava uma etiqueta no barril e vendia como petróleo colombiano. Olha a corrupção que eles criaram na América Latina. Eles corromperam um país para usar um recurso que não é deles e vender como se fosse dele. Cuba, que ganha mensalmente 100 mil barris de petróleo, em 2017, 2016 para cá, começou a vender o nosso petróleo como dele no mercado internacional. Ou seja, eles ganham por uma espécie de acordo de facilidades de pagamento para a Venezuela, mas não é para vender. Era para eles usarem na indústria deles, mas eles acabavam vendendo. Então, essa questão não é só os Estados Unidos. Cuba também tem interesse na Venezuela. Rússia também, a China também tem. Todos. Então, é um jogo internacional que está ali, que está exposto e que a gente, obviamente, tem que admitir. Cada um vai pagar mais, vai pagar menos. O condicionante é a parte ideológica que não permite a Venezuela tirar vantagem disso. Porque tudo bem, eu posso vender petróleo para todo mundo, como foi feito na Guerra Fria. Mas eu vou fazer o melhor para o meu país. Vou construir essa estrada, vou construir hospitais, vou construir faculdade, vou construir o melhor, o melhor do melhor porque eu tenho para fazer aquilo. Porque eu tenho a reserva petroleira para fazer aquilo. Mas por que não é feito? Por que só enriquece a cúpula política da Venezuela escancaradamente? Se fosse nos anos 70, imagina. Os Estados Unidos emitindo sanções para todos esses políticos da época, que não faziam nenhuma estrada. Então, essa questão de a gente poder, obviamente, fazer uma força de trazer o argumento do petróleo como um recurso importante para nós, como venezuelanos, mas como ele relatava no início, não é possível que nós, ainda hoje, 2024, a Venezuela e o venezuelano tenha na cabeça que os Estados Unidos quer tirar o nosso petróleo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, foi através dessas comercializações que a gente construiu as nossas estradas. A gente pode tirar vantagem disso, sim. As faculdades foram levantadas à base da venda do petróleo para os Estados Unidos e para outros aliados no mundo. Então a gente vai evoluir esse processo, esse pensamento nosso. E esse pensamento nosso só está ali no chavismo. Só está ali no chavismo. Se você perguntar isso que eu falei do API, do petróleo da reserva que a Venezuela tem, ninguém sabe. Se você for numa entrevista na sua, quantos anos de petróleo a Venezuela tem? Sei lá. Fala, pessoal, tô indo lá trabalhar, deixa quieto. Então, ninguém liga pro petróleo. Ninguém vê petróleo assim no quintal de casa. Tem aqui um barril de petróleo, vou resolver a minha vida. Então esse povo tá, tanto dentro como fora, construiu sim uma narrativa de imperialismo sobre a Venezuela, que a Venezuela não decidiu sobre isso.